Olá, minhas amigas, meus amigos, no Ideal Espírita, transformador de corações. Trago-vos neste vídeo uma reflexão sobre o processo de encarnação e reencarnação. São a mesma coisa ou são coisas diferentes? Recentemente, ouvindo um colega que fez uma palestra maravilhosa na instituição espírita que nós congregamos, e ele abordou essa questão de uma forma muito serena e muito sábia. E levantou o questionamento a esse respeito, que pode gerar eventualmente uma confusão, uma má interpretação do que seja encarnação e reencarnação. Por isso que o título do nosso vídeo é essa reflexão, se são a mesma coisa ou não. Por isso que nós trazemos para vocês, com a constante inspiração do irmão Francisco, sobre esses temas que são muito importantes para todos que são espíritas ou que pessoas que, mesmo não sendo espíritas, acreditam que há o processo de vidas sucessivas, né? De reencarnação, já que é uma crença milenar, um dogma da natureza, em que nós não simplesmente acreditamos, mas sabemos que existe e que representa um dos pilares da justiça divina, da justiça universal. Do ponto de vista prático, da operacionalidade, encarnação e reencarnação são exatamente a mesma coisa. Você pode ler ou ouvir falar que alguém falou, nós encarnamos, nós reencarnamos. É a mesma coisa. É o processo em que o espírito se corporifica através do renascimento, do nascimento. O espírito, na erraticidade, na vida espiritual, uma hora ele precisa voltar ao mundo físico para continuar seu processo evolutivo na matéria, resgatar eventuais equívocos do passado, aprender mais, conviver, viver a experiência na matéria, a qual é fundamental para a superação de muitos traumas, problemas e limitações no grande processo de evolução espiritual. Reencarnar, como tem aquele prefixo re, seria encarnar novamente, mas o processo é exatamente a mesma coisa. Seja encarnando ou reencarnando, estamos retornando ao mundo físico. E como alguns falam, e os textos dizem, a encarnação ou reencarnação não quebra os laços de família. Ao contrário, reforça. Quando alguém vem e alguém fica, poderia se dizer, mas ela vai ser outra pessoa, vai conviver com outras pessoas. Não. Imagine você agora com a sua família atual. Podem ser exatamente os mesmos espíritos da vida passada, a mesma família reunida. Que importa a vida passada? Apenas o aprendizado dela. O que importa é a vida atual, onde você vai estar aí com seus companheiros, suas companheiras, seus irmãos, irmãs, pais, primos. Todos nós nos reencontramos. Todos nós reencarnamos, fazendo alusão a que não estamos aqui pela primeira vez. Em algum momento encarnamos, depois reencarnamos e vamos fazer esse processo tantas vezes quanto for necessário. Encarnar ou reencarnar é a mesma coisa. A diferença é só uma alusão a que você repetiu a encarnação. Jesus, por exemplo, ele encarnou ou reencarnou? Podemos dizer que é a mesma coisa, as duas coisas. Ele encarnou e reencarnou. Mas Jesus nunca veio à Terra antes. A Terra não, mas Jesus não alcançou a sua angelitude como um presente de Deus só. Ele alcançou vivendo várias e várias existências em outros mundos que não conhecemos, porque Jesus já era puro, um anjo, guardião do planeta, muito antes dele existir. Mas ele reencarnou em outros mundos.
E podemos dizer que reencarnou na Terra. Por que Jesus reencarnou na Terra? Porque é o Espírito do Cristo, que reencarnou na Terra como Messias. Mas por que reencarnou? Porque ele já havia encarnado e reencarnado várias vezes em outros mundos. Ah, mas por uma questão de semântica, só por terminologia, isso não é o mais importante dizer, ah, Jesus encarnou na Terra. De fato, ele encarnou na Terra. Mas também podemos dizer que ele reencarnou na Terra. Isso não quer dizer que ele tenha vivido antes na Terra, mas ele viveu antes, em várias experiências físicas, como todos nós passamos, passou por tudo que nós passamos hoje, porque não há privilégios na criação, e por seu mérito, pelas oportunidades que aproveitou, conseguiu evoluir a uma condição de anjo planetário, de espírito puro, a ponto de vir ao mundo terreno para nos ajudar pessoalmente. Então ele encarnou na Terra, podemos dizer que foi a primeira, porque não há registro de que Jesus tenha vindo antes, o espírito crístico antes em outra personalidade, que não seja Jesus de Nazaré. Mas do ponto de vista da reencarnação, podemos dizer que ele reencarnou na Terra, porque é o mesmo espírito que reencarnou várias e várias vezes em outros mundos. Então nós espíritas não devemos criar conflitos por termos, por semântica. A palavra nos escraviza. Olhemos o sentido real. Encarnar ou reencarnar são a mesma coisa do ponto de vista do processo, da lei. Pode ser a primeira vez, a segunda, a terceira. Eu posso falar, eu já encarnei na Terra várias vezes. Eu já reencarnei várias vezes. É a mesma coisa. Então, falar em encarnação ou reencarnação se refere ao mesmo processo. Não é coisa diferente. E se algum dia eu for precisar viver em outro mundo, quando eu tiver merecimento de habitar um mundo mais avançado, eu vou reencarnar naquele mundo, ou eu vou encarnar naquele mundo. Não é o fato de eu viver lá a primeira experiência que vai ser, não, aí é encarnação. Não, é reencarnação, porque o espírito é o mesmo. Eu não vou ser lá um outro espírito. É a mesma pessoa que vai tomar um novo corpo agora num mundo diferente, num outro estilo de vida, numa outra vibração, numa outra dimensão de vida física, numa outra frequência. Mas eu estaria reencarnando, ou posso falar encarnando, a mesma coisa. Então, é simples, não precisamos criar polêmicas ou dúvidas, porque é exatamente a mesma coisa, encarnar e reencarnar. Só que reencarnar, fazendo uma alusão aqui, é um novo processo encarnatório, uma nova experiência na matéria. Já sabemos que a alma tem muitas existências na vida física para alcançar o seu progresso. A alma, o espírito também, termos que se referem à mesma inteligência criada pelo Criador, pelo Deus Pai, justo e pleno. Então, gente, encarnação ou reencarnação são a mesma coisa, tá? Só uma diferença gramatical do prefixo re, que é retornar, que é encarnar novamente. Mas se a palavra reencarnação não existisse e fosse só encarnação, seria a mesma coisa, porque mesmo os adversários, as pessoas que se colocam contra a reencarnação, elas sabem que a encarnação existe. Ora, e como é que Jesus veio ao mundo? Ele desceu numa nuvem e apareceu na Terra? Não. Ele não já existia antes? Isso é consenso entre os cristãos mais ortodoxos, entre os protestantes, entre os católicos. Não precisa ser reencarnacionista para saber que Jesus já existia antes. Ele não foi enviado pelo Pai? Então ele existia antes. E como é que ele apareceu na Terra? Nascendo. Então ele encarnou. É o mesmo processo reencarnatório. Só que como Jesus só veio uma vez, fisicamente ao planeta Terra, se usa encarnação. Porque se ele voltasse à Terra para renascer num novo corpo, seria reencarnação, porque teria uma nova encarnação. Entendeu?
Então, tudo é terminologia, gramática, para se referir ao mesmo processo natural. A todos muita paz, obrigado pela atenção. Compartilhe o nosso vídeo e vamos em frente seguindo e divulgando a doutrina do Cristo, capaz de promover a paz em nosso planeta e em nossos corações. Muita luz.